Olá! E hoje mais um convite para que eu tenha o imenso prazer da sua companhia. Dando sequência à nossa série de mulheres da coroa britânica que fizeram, fazem e farão a diferença no planeta para esse nosso circuito Cultura em Alta online, falaremos sobre Meghan Markle. Definitivamente, esta mais recente das novas princesas veio para quebrar todos os parâmetros. Agora, ainda mais polêmica do que ela já havia sido desde o começo, com este movimento simpaticamente aí apelidado de Harrexit, a saída do Harry da linha de frente da família britânica. Figura interessante, polêmica, controversa, mas extremamente rica de conteúdo. Conto com a sua companhia, vai ser um grande prazer. Eu costumo dizer que a nossa homenageada de hoje, sobre a qual falaremos, é definitivamente uma princesa dos dias atuais. E uma princesa, essa verdadeiramente de conto de fadas. Porque falamos de uma moça que é descendente de negros, que é americana, o que provavelmente é um dos fatores que mais pesa nessa história para a família real britânica, e é filha de pais separados. Se não bastasse, também era católica antes da conversão. Puxa vida! Se a gente colocar junto na história que ela também foi atriz de minisséries americanas e filmes, etc., não poderia ser mais improvável a sua chegada à família real. Mas ela aconteceu. Vamos lá? É momento de falarmos sobre esta interessantíssima figura chamada Rachel Meghan Markle. Meghan Markle nasce em 4 de agosto de 1981 em Canoga Park, na Califórnia. Verdadeiramente atípica americana. Ela é filha de Doria Lace Ragland, uma assistente social e instrutora de yoga, uma pessoa zen. Sua mãe, descendente de escravos da Geórgia, e o pai, Thomas Wayne Markle, esse diretor de fotografia envolvido com um universo artístico. Durante muito tempo ele esteve participando de seriados, né, na produção de seriados americanos, ganhou um Emmy, uma figura proeminente. E ele descendente de imigrantes ingleses. Ela tem 2 irmãos, a Samantha Grant e o Thomas Markle Jr. Ela estuda numa escola católica durante toda a sua infância e os seus pais se separam quando ela tem apenas 6 anos de idade. Isso causa consequências, como é comum em filhos de pais separados ainda muito jovenzinhos. E ela então acompanha muito o pai, que naquele momento estava muito presente nos sets de um seriado americano que foi muito famoso, chamado Married with Children. E ela ali se fascina por aquele universo. O universo dos cenários, das gravações, do mundo dessa indústria do cinema e televisão. Realmente isso, acho que além de estar no DNA, uma vez que quem herda não furta, como se diz, ela vivenciou muito disso na sua infância. Ela, durante a sua adolescência, ela tem grandes conflitos de identidade. Por quê? Ela sempre foi uma aluna destacada, uma aluna muito empenhada e tudo isso, mas ela não conseguia muito uma definição de si mesma. É engraçado quando a gente pensa nisso, né? Aos 11 anos de idade, ela escreve uma carta para a então primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, porque ela assistiu um comercial na televisão e ela achou que esse comercial estava retratando a mulher de uma maneira muito sexista, de uma maneira muito secundária. E ela ali, adolescente, pré-adolescente, se imbui de escrever essa carta e lançar ali o seu protesto. Quer dizer, a gente já pode perceber que ela era firme e fiel aos seus princípios até antes de ter uma verdadeira consciência social definida sobre esse assunto. Quando
Nessa época da adolescência, ela tem que preencher um questionário. Quando chega na história da raça, ela se vê ali perdida, porque ela não sabe dizer se é branca, se é negra, se ela é uma African American ou se ela é uma European Descendant. Então ela é uma afro-americana, ela é uma descendente de europeus, porque assim é a sua história, por parte de pai e mãe, e ela é negra ou ela é branca, ou o que ela é. É interessante como isso, aliado a uma separação prematura dos seus pais, ela tinha só 6 anos, também vão fazendo parte do histórico emocional dessa jovem menina. Ela é descoberta por um agente, imagine, mesmo tendo esse histórico anterior com o pai, ela é descoberta por um agente em um filme universitário, um filme completamente amador, e ele nota nela ali um grande talento para representar, para atuar naquele filme amador aí do grupo universitário. Interessante, mal ela poderia imaginar o que estaria por vir. Ela se forma em 2003 em Relações Internacionais, por já deixar claro que ela tinha uma grande preocupação em como as nações do planeta iriam interagir e o respeito, de que maneira ele seria levado e realmente tomado como uma questão fundamental para o bom entendimento entre os povos. Tudo isso faz parte do caldeirão de sensações, emoções, atitudes, convicções que formam esta jovem e interessante Meghan Markle. A Meghan passa anos se dedicando, vai a testes, é reprovada numa porção deles, e aí ela participa de diversos pequenos papéis em seriados, papéis sem grande expressão, mas em 2011 chega o seu momento. Ela é escalada para ser a protagonista de uma minissérie que viria a ser de grande sucesso, chamada Suits, onde ela ali dá vida à personagem Rachel Zane. A Rachel Zane era uma advogada cheia de opinião, cheia de atitude. Esse seriado, inclusive, está disponível para quem quer mais uma opção cultural nesse momento. Vale assistir, aliás, é muito bom, e ela realmente é boa no que faz, ela atua muito bem. E tem aí uma curiosidade, ela chega a um contrato de $50 mil por episódio, contrato respeitável dentro dos parâmetros aí da indústria do cinema e televisão. Esta mesma moça se casa após 5 anos de namoro com uma celebração bem inusitada na Jamaica. E aí eu digo para vocês, bem inusitada mesmo, porque foi uma coisa bem livre das regras rígidas do que muitos acham que é o certo, e ela se permitiu, mas com um cineasta, com o Trevor Engelson, e o casamento até que podemos dizer teve lá seus altos e baixos, mas foi de curta duração. Em 2 anos eles se separam, alegando diferenças irreconciliáveis. O seriado era gravado em Toronto, ela tinha que estar frequentemente no Canadá por um longo período de tempo, enfim, não deu certo. Eu costumo dizer que todo relacionamento que dura X tempo deu certo durante algum período da sua duração. Então não é dizer que deu de todo errado, mas enfim. Ela se torna uma grande celebridade, uma ativista, muito adepta e muito fiel e focada às suas causas, princípios, a defender aquilo que ela tinha como verdadeiros valores humanitários, questões de gênero, questões raciais, questões de apoio à pobreza, à infância desprotegida, enfim, ela realmente é uma ativista por princípios. Mas ela também cria um site, blog de lifestyle, chamado The Tig, que é um sucesso absoluto. Ela se torna uma absoluta influenciadora e grande formadora de opinião. Que histórico repleto de fatos inusitados para alguém que logo
viria a ser alvo dos interesses do sexto na linha de sucessão da coroa britânica. Vale mencionar aqui algumas das causas que ela abraçou e que tiveram grande destaque. Ela foi embaixadora da World Vision Global, uma entidade de assistência para crianças pelo mundo, que é sediada em Ruanda. Ela representou uma entidade da ONU sobre igualdade de gênero, que é uma questão, vocês se lembram que eu contei que ela, aos 11 anos, mandou uma carta para Hillary Clinton, achando que um comercial de televisão era sexista demais e subjugava muito a condição da mulher. E esta é uma causa que também trabalha pela emancipação feminina, sediada no Afeganistão. E ela fez ainda uma frente muito forte com a campanha He for She, também na busca dessa igualdade de gêneros. Em 2014, ela discursa em Dublin, na Irlanda, como conselheira da One Young World sobre igualdade de gêneros entre a juventude, para também um comportamento mais adequado entre os adolescentes e jovens nessa questão social e tão importante da igualdade de gêneros, de respeito. Percebe-se aí o quanto essa moça era muito, desde sempre, fiel aos seus princípios e àquilo que ela acreditava. Está claro que pelo histórico dela, que é uma moça de opinião, e opinião marcante. Vejam que um encontro às cegas uma amiga em comum marca um encontro sem que nenhum dos dois se conhecesse. Ela, uma figura notória, de certa e boa notoriedade em função da sua aparição televisiva e da sua aparição em pequenos papéis também no cinema, e ele, afinal de contas, o príncipe Harry, uma figura conhecida mundialmente. Em julho de 2016, eles vão para esse blind date, para esse encontro às cegas, e rola uma química. Ela aconteceu, que interessante, porque muitos desses encontros a gente sabe, vocês que estão assistindo já podem ter passado por isso, que conhece, não dá liga, não acende nenhum botão, nada disso. E aí depois de 2 encontros, eles tiveram esse primeiro marcado, aí tem 2 encontros, o Harry vai cumprir a agenda dele, como figura da primeira linha da família britânica. Ele vai cumprir a sua agenda na África e aí retorna para encontrá-la em Toronto. Eles assumem em 2016, setembro de 2016, nos Jogos Invictus. Os Jogos Invictus é muito importante para os britânicos e para todos os súditos da coroa, porque eles são jogos, uma pequena Olimpíada, por assim dizer, para veteranos. Então é algo muito respeitado, é algo que os ingleses são muito solenes no seu respeito para com os seus veteranos também. Nesse momento, a exposição dos dois e a aparição faz com que a Casa Real peça que cessem os ataques racistas a ela pela sua ascendência afrodescendente por parte de mãe. Comentei com vocês, a sua mãe é descendente de escravos da Geórgia. Pois é, só que em novembro de 2017, mesmo com os ataques e com as críticas e com as polêmicas, eles informam oficialmente no noivado do casal e marcam o casamento para a primavera de 2018. Bom, temos aí uma questão. Ela não era anglicana e teve que se converter, e se converteu para que o casamento pudesse vir a acontecer. Para simbolizar esse noivado, vejam como ela é ligada em símbolos e pode ter aí muitas das afinidades de Harry com ela também. A aliança dela, o anel que se torna o símbolo dessa união, o símbolo do anel de noivado, é um anel de ouro amarelo, com diamantes que pertenceram à Lady Di, a mãe do Harry, e um diamante de Botsuana, na África, que tinha para eles um grande significado em função
de ter memórias particulares dos dois ligados a isso. Quer dizer, foi uma coisa feita especificamente e trazendo o registro da mãe presente na história. Quer dizer, não foi apenas uma joia de família que ele pegou e entregou. Eles são muito conceituais na relação deles e isso fica muito claro. Em 19 de maio de 2018, eles se casam numa cerimônia cheia de simbologia, representatividade. Não poderia ser diferente, uma vez que estes são muitos dos princípios os quais ela fervorosamente defende, e o nosso príncipe Harry, assim carinhosamente chamando, também é muito parceiro dela nessas questões. O casamento acontece na St. George Chapel, em Windsor. Windsor ele tem uma simbologia muito importante para a família real britânica, porque inclusive lá atrás, quando nós já falamos nos encontros anteriores, entrem e acessem aí, e aí vocês vão saber o que eu quero dizer, quando após toda a má representação da Alemanha na Casa Real Britânica, que era a Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, e passa a ser a Casa de Windsor, eles escolhem Windsor como novo nome da Casa Real Britânica. Eis aí o porquê de Windsor ter tanta simbologia. Harry foi batizado nesta mesma St. George Chapel, e Windsor é uma cidade pequena, uma cidade de 30 mil habitantes, mas tudo nesse casamento foi peculiar. É só vocês imaginarem que ela usa um belíssimo vestido Givenchy, assinado pela Claire Way Keller, e o porquê que isso é importante. Uma maison francesa, uma casa de alta costura francesa, com uma estilista e designer inglesa à frente desta maison, é a escolhida para assinar a roupa oficial da então noiva do momento. Tem aí uma grande representatividade. Também já falei sobre essa relação de pequenas cutucadinhas entre França e Inglaterra desde muitos séculos atrás. Ela passa, com este casamento, a receber também o título. Ela não pode ser princesa pelas mesmas razões da Kate Middleton. Ela não é uma nobre, ela não faz parte da aristocracia, mas ela também recebe, além do título de Duquesa de Sussex, ela passa a ter, é outorgado a ela que a chamem pelo título real de Your Royal Highness. Título esse que Kate também tem, que Diana teve. E Diana foi princesa uma vez da sua origem aristocrática, mas perdeu o título de Your Royal Highness ao optar pelo divórcio com o príncipe Charles. Tá tudo isso nos nossos encontros anteriores, sugiro a vocês que passeiem por eles. Mas vejam quantas coisas interessantes. Eles tiveram ali a presença de um reverendo negro, Michael Curry, que é o presidente da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Ela, como americana, fez questão dessa representatividade, não só da sua origem ancestral, da sua herança genética, como também, né, pela sua raça, então teve aí a questão racial, mas também um membro de destaque de uma religião diferente da anglicana e americana. Bastante coisa. Inclusive no discurso de casamento, houve uma menção a Martin Luther King, esse grande líder contra o racismo dos Estados Unidos, essa figura tão histórica. A presença muito marcante e muito especial, assistam, está disponível também nas redes, de um coral gospel, e esse coral gospel entoou o Stand By Me, lindo, uma versão linda, vale a pena ver, e a St. George é super bonita também, é um lugar bem especial. E houve uma apresentação solo com 3 peças de um violoncelista, que é o Sheku Kane Mason. Vejam aí essa agregação racial, um menino de 19 anos. Aliás, outro grande talento, um virtuoso, vale a pena ser também que vocês confiram essa apresentação.
Ela se adaptou a uma série de tradições que são necessárias para que ela entrasse na família, mas ela também deixou claro que muita coisa ia mudar. Eu vejo aí um grande misto de tolerância, mas inclusão. Isso ela fez questão de deixar claro. Como Diana e Kate, sua cunhada, com a qual o relacionamento, dizem os tabloides, e a gente termina vendo pelo grande fluxo de notícias, não é dos melhores, mas estas, antes dela, também fizeram todos os votos do matrimônio, mas obedecer ao marido, não, elas não repetiram. Não tem mais essa questão do obedecer, não. Harry não usa aliança, quebrou esse protocolo. Mais um dos tradicionais que foram aí rompidos. Ela usou uma tiara da família real britânica, ela usou a tiara da rainha Mary. Mas sua mãe, que tem muita personalidade também, estava absolutamente elegante, num tailleur Oscar de la Renta, num verde pistache, vale que vocês confiram essa imagem. Porém, ela não retirou os seus dreadlocks, que fazem parte do seu look, e tampouco o seu piercing do nariz. Imaginem tudo isso em confronto com as tradições e com a austeridade da família real britânica. A coisa chegou para mudar. E são tempos de mudança realmente. Quando que nós poderíamos imaginar uma moça com todos esses precedentes e com todas estas questões pessoais e culturais, raciais tão diferentes, estar entrando para a família real britânica. Mas o casamento foi um momento, como sempre, um casamento para a eternidade, para ficar para a posteridade. Ela teve que... havia convidado, depois desconvidou, enfim, não teve a presença do pai. O pai vendeu uma série de histórias desagradáveis para os tabloides e contou, fez aquele chuá-chuá, lavagem de roupa suja familiar, que feio, isso é tão feio. Mas ele se aproveitou disso, pelos tostões que ele ganhou com isso, enfim. E independentemente da desaprovação da família real e da rainha soberana, também eu vejo que ela se sentiu absolutamente decepcionada, né? Não é isso que você espera de um pai nesse momento. Mas a festa é absolutamente interessante. 800 convidados, diminuiu. Sem a presença de chefes de Estado, mas com várias celebridades. Esportistas, a apresentadora Oprah Winfrey, que nós podemos dizer a maior magnata das telecomunicações, a mulher mais representativa negra e mais representativa das telecomunicações americanas. Uma série de figuras do cenário americano, Vanessa Williams, a tenista, quer dizer, ela fez questão de deixar a representação da raça com muito respeito e dignidade, o que é muito bacana. E também uma coisa charmosa, porque tínhamos ali que levou as moças à loucura, moças e jovens senhoras e senhoras, porque George Clooney estava lá desfilando com a sua belíssima Amal Clooney, uma das mulheres mais elegantes do mundo. Vejam os looks que também estão presentes na internet. Mas aí teve uma questão diferente. 2.000 pessoas do povo foram convidadas para assistir a cerimônia. Primeira vez que isso acontece, a cerimônia deixa de ser uma cerimônia completamente fechada e essas pessoas que mandaram cartas e se inscreveram para um sorteio participaram da cerimônia e puderam estar presentes ali nos jardins de Windsor para acompanhar. É aquela história da aproximação do povo para com a família real britânica, mais uma capitalização de emoções e sensações para um outro evento onde, num novo momento, numa nova questão histórico-social, é necessário uma injeção de aceitação e credibilidade à tão tradicional e antiga família real britânica. Em outubro de 2018, numa viagem à Austrália e Oceania, vem o anúncio oficial da gravidez. E são presenteados em 6 de maio de 2019 com o nascimento do seu primogênito, até então filho único, Archie Harrison Mountbatten, numa bonita homenagem à família do avô paterno, Windsor.
tudo correndo bem, as relações complicadas entre as cunhadas por divergência de posturas, existem alegações de Meghan a respeito de Kate, dizendo que Kate é fria, um pouco frívola até com os seus hábitos que muitos considera fúteis. Ela acredita que ela deveria usar a função dela, assim como Meghan procurou usar a sua, tem procurado com uma conotação mais engajada. Bom, tudo indo dentro do possível e com essas pequenas rixazinhas, elas duas, sem dúvida, essas duas jovens princesas são hoje as maiores, são os maiores parâmetros hoje para uma série de fatores, mesmo cada uma à sua maneira, e com a Meghan tão politizada, mas ela ainda é uma referência de elegância, de moda, de estilo, de atitude, copiadíssima. Ok, elas são influenciadoras à sua maneira, mesmo não sendo ativas nesse sentido, influenciadoras digitais, mas vem um momento que choca toda a história, com esse anúncio, no começo de 2020, em que o casal, Meghan e Harry, renunciaram já às suas funções como membros sênior da família real britânica. Uau! Essa moça chegou controversa, chegou mudando tudo e num curto período faz uma das mudanças mais drásticas. Apesar do príncipe Harry ser apenas o sexto na linha de sucessão, ele tem uma grande figura, ele é absolutamente representativo por ser filho de quem é e por ter essa figura tão midiática e tão importante. E essa renúncia faz com que eles não estejam mais na linha de frente da família real britânica, com a mesma representatividade nos eventos oficiais comemorativos. Eles abrem aí possibilidades, inclusive já deixaram claro que pretendem passar longo período, provavelmente até uns 6 meses aqui, 6 meses ali, com as viagens todas no meio do caminho, mas divididos entre os Estados Unidos, o país natal da Meghan, e a Inglaterra, o país natal do Harry. Mas foi um grande choque. Vejam como dentro dessa grande instituição o abalo dos alicerces pode acontecer. Tem aí uma outra polêmica também bem colocada, contratos já assinados, uma vez que eles saem dessa função de membro sênior, eles têm permissão para uma série de coisas, como trabalhar oficialmente em causas e empregos que não estejam ligados aos interesses diretos da família real britânica. Apareceu aí na história um contrato com a Disney, com uma promoção de produtos do casal e uma série de outras coisas que estão por vir, tudo muito questionado. Os súditos incomodados, os monarquistas britânicos ofendidíssimos, desgastadíssimos, achando que essa moça americana veio para desestabilizar e para tirar a ordem geral do que estava estabelecido ali. Sinal dos novos tempos, pela série de acontecimentos num curto período de tempo, acho que muita coisa ainda está por vir. Vamos acompanhando essa trajetória e aí a gente vai vendo que os tempos são outros, o mundo é moderno e, como eu fiz questão de frisar, elas são princesas reais dentro da casa real. E por serem reais, acontecimentos cotidianos podem surpreender a muita gente, mas estão passíveis de acontecer. Como essa família, ao longo dos séculos, com diferentes figuras, diferentes mulheres, demonstra que o mundo, com uma série de tantos outros interesses, ainda tem uma grande parte interessada, uma grande parte das pessoas interessada no que acontece nessa família, nos
nos seus costumes, nas suas tradições, no rompimento das mesmas, na manutenção, na árdua manutenção das mesmas. E a soberana Rainha Elizabeth segue ali, firme e forte, com os seus quase 94 anos, demonstrando que definitivamente, se existe alguém que resiste a turbilhões e tempestades, é esta soberana que está aí. Mas o que vai acontecer? Somos todos humanos e logo mortais. Então, quando ela não mais estiver, o que virá? Quais serão os próximos capítulos dessa saga de uma família milenar e que realmente, no meio de tantas situações, ainda tem grande apreço por valores, costumes, tradições e a inovação dos mesmos. Muito obrigado pela sua companhia. Passeie pelos vídeos, veja o que eu pude dividir com vocês dessa minha paixão por essas 5 mulheres, cada uma à sua maneira, e para que a gente vá entendendo um pouco do cotidiano. Afinal de contas, informação só acrescenta, ninguém é obrigado a nascer sabendo, só não precisa morrer ignorando, e a ideia deste projeto do Alta Diagnósticos é levar a vocês distração, entretenimento, momentos agradáveis com cultura em alta. Muito obrigado e teremos encontros futuros com novidades e temas super interessantes. Espero por vocês.